Obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite da comissão organizadora e parabenizar pelo evento. Está incrível. As aulas que eu consegui assistir foram ótimas. Então, vocês estão de parabéns. Eu acho que a pandemia trouxe essa oportunidade para a gente e não tem como deixar de aproveitar, não é mesmo? Então, eu já fui apresentada. Eu vou falar sobre a propedêutica contextualizada, a neuroradiologia no AVC. Então, eu não tenho conflitos de interesse nessa apresentação. E a primeira coisa que eu queria conversar com vocês é sobre o nome. Por que usar o termo AVC e não AVE? Não é que o termo AVC, AVE não esteja correto. Ele está correto, sim. Mas percebeu-se que as pessoas têm uma grande dificuldade de reconhecer o que é o AVC. A população, em geral, não sabia dizer o que estava sentindo e os médicos falavam vários nomes diferentes. Isso faz um distanciamento entre nós, médicos, e a população. Então, existe uma força nacional para que a gente consiga denominar o AVC de uma forma única e todo mundo falar a mesma língua e a população começar a entender melhor essa doença. Então, por isso que eu optei por trocar o título da minha apresentação para o termo AVC. Então, AVC é o déficit neurológico de instalação súbita secundária a uma doença cerebrovascular. Ela é a segunda causa de morte no mundo, mas é a principal causa de incapacidade em adultos. Ela pode ser de dois tipos, o tipo hemorrágico ou o tipo isquêmico. No tipo hemorrágico, acontece em 20% dos casos. Já o tipo isquêmico ocorre em 80% dos casos. E é nesse tipo que a gente vai se deter nessa apresentação, quando existe uma oclusão do vaso. Eu gostaria de relembrar com vocês alguns aspectos que são importantes vocês saberem, e é importante vocês correlacionarem com a anatomia e com os sintomas do paciente. Então, é importante você reconhecer a anatomia do polígono de Willis, reconhecer os territórios das artérias, qual o território que cada artéria irriga e qual a sintomatologia que o paciente vai ter quando tem aquela artéria acometida. Um dos sites que eu recomendo é o Radiology Assistant. É um site muito bom de neuroradiologia, de radiologia como um todo, e tem uma parte falando sobre territórios arteriais que é muito boa para vocês conseguirem revisarem. É importante também vocês reconhecerem a diferença entre circulação anterior, que é a circulação do sistema carotídeo, e a circulação posterior, que é a circulação do território vértebro-basilar. Sabendo isso, um outro tema que eu quero relembrar com vocês é a questão do có e da penumbra. Então, toda essa área aqui pintada, ela é uma área acometida. Então, é a área de alteração hemodinâmica. É aquela que representa o déficit clínico do paciente. Só que existe essa área mais central, pintada aqui em vermelho, que é a região do có. O có é a área que já morreu. É a área que a gente não vai conseguir mais salvar. É a área que, por exemplo, quando a gente faz a ressonância, ela apresenta restrição à difusão na ressonância. Nisso, a gente basicamente não vai conseguir atuar mais. Então, onde é que a gente consegue atuar? A gente consegue atuar nessa área ao redor, que é essa área onde tem as setinhas, que é a área de penumbra, que ela é a área da alteração hemodinâmica menos a área do có. Então, é a área que está em sofrimento, mas ela é potencialmente salvável. Então, vocês já devem ter ouvido essa máxima, que tempo é cérebro. E aproximadamente 2 milhões de neurônios são perdidos a cada minuto. Então, se é tão importante o diagnóstico precoce, levar o paciente para o serviço correto, fazer o diagnóstico correto e começar a tratar, por que a gente vai levar o paciente para o setor de imagem? Então, a importância do setor de imagem é o quê? Será que eu preciso mesmo da avaliação por imagem? Então, a gente precisa. Não é perder tempo fazer um exame de imagem. Por quê? Porque a gente precisa dos exames de imagem para selecionar aqueles pacientes que são elegíveis ao tratamento. E quais seriam esse tratamento? Seria a trombólise, que é a alteplase, e a trombectomia mecânica. Então, se eu vou levar o paciente para o setor de radiologia, qual o método de imagem que eu vou escolher?
Então, a gente vai escolher, na maioria dos pacientes, a tomografia computadorizada, por ser um método mais disponível, um método mais rápido e com baixo custo. A sensibilidade da tomografia não é a melhor. Muitas vezes o exame vem normal e a sensibilidade de detecção precoce do AVC é entre 40% e 60%, mas ela é muito boa para a gente excluir, para a gente ver os fatores que são contraindicação para o tratamento, que é, no caso, a hemorragia ou uma hipoatenuação extensa. A ressonância tem a melhor sensibilidade, porque a difusão ela se altera poucos minutos depois, tem uma sensibilidade de cerca de 90% a 100%. E a gente vai usar muito a difusão, muita ressonância nos casos do wake-up stroke. Por que a ressonância, então, não é o meu método de escolha? Além dela não estar disponível na maioria dos serviços, ela é mais demorada, tem um custo mais elevado, eu preciso fazer um screening para objetos metálicos, ela é um método mais sensível a artefatos de movimento e eu tenho muito mais dificuldade para monitorar aqueles pacientes que são estáveis na ressonância magnética. Agora a gente vai ver cada método. Então, o papel da tomografia é principalmente excluir as contraindicações ao tratamento. No caso desse paciente aqui, ele tem uma hemorragia. A gente consegue ver essa área hiperatenuante, com discreto edema ao redor, e isso contraindica o tratamento. Nesse outro paciente, ele tem uma acentuada hipoatenuação e bem extensa, acomete praticamente todo o território da cerebral média direita, já até promove desvio da linha média, e esse paciente tem um risco muito grande de complicar com hemorragia se for feitas os trombolíticos, então ele tem contraindicação também a esse tipo de tratamento. Além disso, a tomografia vai nos auxiliar para dar o diagnóstico daqueles casos que são os stroke mimics. Então, a gente achou que era um AVC, mas não é. Nesse caso, é um paciente que tem uma lesão expansiva, a gente consegue ver aqui uma lesão mais arredondada, tem um edema ao redor. Percebam que esse edema é diferente desse. Ele não acomete o córtex, ó. O córtex aqui está preservado, onde eu estou com a setinha. Nesse aqui, o córtex está todo acometido. Esse aqui só acomete a substância branca. Esse aqui é um tipo de edema que a gente chama de edema vasogênico. É um edema digitiforme, parece uns dedinhos de luva. É diferente desse edema da isquemia, que é um edema citotóxico, acomete o córtex e a substância branca. Além disso, a gente vai poder perceber na tomografia do AVC, que seriam a perda da diferenciação do córtex com a substância branca. Aqui, ó, desse lado contralateral, a gente consegue ver o córtex e a substância branca, e eu consigo perceber uma diferença de atenuação entre os dois. Desse outro lado, que é o lado acometido, no território da cerebral anterior, eu não consigo mais perceber essa diferença entre o córtex e a substância branca. Tá tudo meio que com a mesma atenuação. Os sulcos aqui também eu consigo perceber que existe mais sulcos. Aqui eu não consigo mais perceber esses sulcos. Se eu perdi, eu tenho um apagamento desses sulcos. Um outro sinal muito característico é o sinal da artéria hiperdensa. Qualquer artéria pode ficar hiperdensa. Muitas vezes a gente fala como sinal da artéria cerebral média hiperdensa, mas qualquer artéria pode ter esse sinal. Lembrando que quando a gente faz um corte, a gente pode pegar a artéria de topo e vai ver só um sinal do ponto hiperdenso ou dot sign. E é nada mais, nada menos do que o trombo que está ocluindo essa artéria. Um outro sinal muito fidedigno é o apagamento do núcleo lentiforme. Então, percebam que do lado direito tem uma hipoatenuação aqui bem acentuada, do outro lado já não tem essa hipoatenuação, então apaguei o núcleo lentiforme, eu não consigo mais perceber. E um outro sinal é a perda da faixa insular. Percebam que desse lado existe o córtex da ínsula, que eu consigo delimitar bem, e desse lado esse córtex já perdeu a definição. Ele está mais pretinho, eu não consigo diferenciar a substância cinzenta da substância branca. Uma dica que eu tenho para dar para vocês, para melhorar a acurácia e a percepção desses sinais precoces, é fechar bem a janela. Esse aqui é um paciente que tinha
esse sinal da artéria hiperdensa à direita. Nessa imagem, a gente já consegue perceber uma certa redução dos sulcos em relação ao contralateral. Perceba que aqui eu tenho mais sulcos, eu consigo ver a ínsula. Aqui está tudo meio apagado, mas essa hipoatenuação ainda não está muito fácil de ser percebida. Quando eu fecho bem a janela, existe um número mágico, que é 45, 35, mas eu gosto de janelar muito na mão, assim, é o que o meu olho consegue ver melhor. Esse caso, por exemplo, percebam que como aqui a hipoatenuação fica muito mais conspícua comparado com o lado contralateral que está normal. E se eu usar só essa imagem, dá um pouco mais de dúvida. Aqui fica mais fácil de perceber essa diferença. Além disso, a gente vai usar o Aspects, que é um sistema quantitativo, topográfico, de avaliação do território da artéria cerebral média. Então, eu só vou usar o Aspects quando eu tenho acometimento da artéria cerebral média. E eu vou avaliar em 2 níveis, os níveis dos gânglios da base e o nível supragangliônico, que é no nível dos ventrículos laterais, que eu vou pegar no nível do centro semiovares e da coroa radiata. E eu vou dividir em 10 pontos: o caudado, o núcleo lentiforme, a cápsula interna, a ínsula e 6 pontos corticais: o M1, o M2, o M3, M4, M5 e M6. O normal é um Aspects de 10. E para cada região acometida, eu vou subtrair um ponto. E só vou considerar que está acometido a região que eu consigo avaliar em 2 imagens consecutivas. Então, nesse lado contralateral, o paciente tinha acometimento do M1, do M2, da ínsula, do caudado, do lentiforme e da cápsula interna. Então, ele só tinha 2 pontos no Aspects. Então, é um paciente muito mais grave. Um Aspects menor que 6, o paciente já não é mais elegível à trombectomia. Existe um Aspects que não é mais elegível à trombólise? Não, os guidelines não colocam um número fixo para isso. O que eles falam é só hipoatenuação acentuada e extensa para contraindicar a trombólise. Então, eu tenho um paciente com AVC. Qual é o meu próximo passo quando eu vou levar o paciente para tomo? O que é que eu preciso saber? O que é que o interno não pode deixar de saber quando ele vai levar o paciente para o setor da tomografia? Ele tem que estar na ponta da língua: a idade, a hora do ictus, a sintomatologia. Então, ele conseguiu topografar se é território da artéria cerebral média, se é da direita, se é à esquerda, se é território de posterior. O NIH é muito importante e as comorbidades daquele paciente, se ele já faz uso de alguma medicação. Então, eu fiz a tomografia computadorizada daquele paciente. Tem hemorragia? Tem isquemia? É isso que eu preciso responder na tomografia. Eu não preciso dar o diagnóstico do AVC. O diagnóstico do AVC basicamente veio clinicamente. Então, se sim, ele não é mais elegível aos tratamentos de trombectomia ou nem trombólise, e ele vai para o suporte clínico. Se não, e tem menos de 4 horas e meia do ictus, ele vai ser elegível ao trombolítico. Se não, se já passou dessas 4 horas e meia do ictus, ele não é mais elegível ao trombolítico. Mas e aí, quando eu não sei qual é a hora do ictus? Tipo, o paciente acordou, eu não sei que horas foi esse ictus, ele já acordou com sintomas. Ou eu tenho um idoso que mora sozinho, eu não sei que horas ele foi dormir, eu não sei que horas ele teve o AVC, eu não sei se ele acordou com AVC, eu só sei que quando a cuidadora chegou, ele estava com sintomas. E aí, o que é que eu vou fazer nesse paciente? Esse paciente é o paciente que vai se beneficiar da ressonância magnética. Então, a ressonância magnética para o AVC, ele tem que ser um protocolo resumido. A gente vai fazer a difusão, o FLAIR, e uma sequência T2 gradiente eco, que é uma sequência boa para ver sangramentos. Isso a gente só vai fazer se o paciente não tiver feito nenhuma tomografia antes dessa ressonância. Se ele já tiver feito, a gente só vai precisar fazer a difusão e o FLAIR. Depois eu vou falar da avaliação dos vasos. Então, a difusão é a sequência mais sensível. Ela vai se alterar após alguns minutos de isquemia.
Eu trouxe esse esqueminha aqui para vocês entenderem o que é a restrição à difusão. Então, aqui eu tenho um tecido normal e a molécula de água consegue transitar tranquilamente por todos os espaços. Ela não tem restrição. Já aqui no paciente que tem edema citotóxico, perceba que as células estão inchadas, tá bem edemaciado. E a minha molécula não consegue transitar aqui, ela tem dificuldade para ir para um lado e para o outro. Então, ela tem restrição à difusão. Como é que eu vou ver essa restrição à difusão na imagem? Eu vou avaliar as sequências de difusão, e sempre quando eu avalio a sequência de difusão, eu tenho um mapa ADC, que é uma sequência que eu vou avaliar junto com a difusão. Então, restrição à difusão vai aparecer com hipersinal na difusão e com hipossinal no mapa ADC. Eu tenho que olhar as duas sequências para dizer que isso aqui é uma restrição à difusão verdadeira. Mas e daí? O que é que isso ajuda? Então, percebeu-se que quando o flare ele vai se alterar um pouco depois. Ele se altera cerca de 4 a 6 horas após a difusão. Então, a difusão se altera assim que eu tenho a isquemia, minutos após, e o flare só vai se alterar com 4 horas e meia a 6 horas. Então, quando eu tenho mismatch, que significa, esse caso desse paciente aqui, ele não tinha mismatch, ele tinha restrição à difusão, percebam que tem o hipersinal da sequência de difusão e tá pretinho no mapa ADC, e já tem hipersinal no flare, então o flare já está alterado. Aqui não teve mismatch, teve match. Isso é ruim. O paciente já não é mais elegível à trombólise. Esse outro paciente, ele tinha restrição à difusão, percebam que tem hipersinal na sequência de difusão e hipossinal no mapa ADC, só que o flare dele está praticamente normal. Então, esse é um sinal bom. Significa que esse paciente infartou há menos de 4 horas e meia. E eu vou conseguir, sim, fazer o trombolítico nesse paciente. Então, paciente que eu não sei a hora do ictus, eu posso usar a ressonância magnética, que é no caso do wake-up stroke. Então, eu fiz a ressonância magnética. Tem mismatch de fusão flare? Sim, eu posso usar o trombolítico. Não, eu já não posso mais usar o trombolítico. Tá, mas no meu serviço tem serviço de intervenção. Então, eu tenho capacidade de fazer a trombectomia mecânica. Eu vou fazer para quais pacientes? E aí a gente vai começar a avaliar a angiotomo ou a angiorressonância, dependendo do método que a gente optou por fazer essa avaliação. Se a gente começou o estudo com tomografia, a gente vai fazer angiotomo. Se a gente optou por começar o exame com a ressonância, a gente vai fazer a angiorressonância. Lembrar que a sequência anjo da ressonância, ela é uma sequência chamada 3D TOF. A gente vai avaliar o fluxo. A gente não vai precisar injetar contraste para fazer essa sequência. E o que é que eu vou buscar nessas sequências? Eu vou determinar o ponto de oclusão. Porque se for uma oclusão proximal, como na artéria carótida interna, ou no segmento M1 da artéria cerebral média, eu consigo, a equipe de trombectomia, de intervenção, consegue fazer o procedimento. Então, esse paciente vai ser elegível à trombectomia. Já se o acometimento é no vaso mais distal, já mais cortical, não tem como o intervencionista conseguir acessar esse vaso lá na pontinha. Então, ele já não vai ser mais candidato à trombectomia. Aqui eu trouxe 2 exemplos, né? Um exemplo da angiotomo e um exemplo da angiorressonância. Aqui na tomografia já dava para ver o sinal da artéria hiperdensa. Aqui na angiotomo a gente consegue ver uma falha de enchimento no T carotídeo, então ele tinha realmente a oclusão de vaso proximal, de grão de vaso, e esse paciente era elegível à trombectomia mecânica. Esse paciente é a mesma coisa, ele tinha uma falha no fluxo, né? Como eu falei para vocês, na ressonância a gente avalia fluxo, então ele não tem fluxo ou tem um fluxo lentificado nessa região aqui, mais M1, então ele também é elegível à trombectomia. Além disso, quando eu faço a angiotomo, eu consigo avaliar os vasos colaterais. E já é sabido que pacientes com uma boa rede de colaterais tendem a apresentar uma resposta melhor com a terapia endovascular. É importante vocês saberem que a angiotomo, ela tem que ser feita
em várias fases, pelo menos uma fase precoce e uma fase mais tardia. Essa fase mais tardia é quando é a fase que a gente consegue ver já os seios venosos. E a gente vai avaliar as colaterais, se elas são boas ou se elas são ruins. Aqui eu trouxe alguns exemplos de colaterais. Nesse caso, o paciente não tem colateral desse lado, é colateral ausente. Se você comparar com o outro lado, não tem nenhum vaso aqui. É muito ruim, é um péssimo prognóstico. Nesse paciente B, ele tem vasinhos colaterais. Percebam que é menor do que o lado contralateral, mas existe. Também não é uma colateral boa. Esse paciente já tem uma colateral similar ao lado contralateral. Essa daqui é uma colateral boa. E esse outro paciente aqui tem colaterais mais exuberantes desse lado acometido do que do lado normal. Então, ele tem colaterais exuberantes, é muito bom. Então, eu fiz a angiotomo e a angiorressonância. Não tinha oclusão de grande artéria. Suporte clínico. Esse paciente não vai conseguir fazer a trombectomia. Eu tenho oclusão de grande artéria da circulação posterior. Eu vou considerar a trombectomia mecânica, mas isso aqui é um tema para uma outra aula. Se eu tenho oclusão de grande artéria da circulação anterior, como artéria carótida interna e o segmento M1, e tenho menos de 6 horas do ictus, esse paciente é elegível à trombectomia. Se eu tenho entre 6 e 24 horas, e aí, o que é que eu vou fazer? E aí surgiram esses dois trials. Esses trials são os trials de janela estendida para trombectomia, o DAO e o DIFFUSE-3. O DAO avaliou o paciente numa janela estendida de 6 a 24 horas e o DIFFUSE-3 de 6 a 16 horas. O DAO avaliou o mismatch clínico radiológico, então ele usou a idade do paciente, o NIH do paciente e o volume do infarto. Como foi que ele avaliou esse volume do infarto? Ou através da difusão, ele teve que fazer uma ressonância magnética e avaliar o volume do corpo pela difusão, ou fez uma perfusão, que pode ser feita tanto pela tomografia como pela ressonância. Já o DIFFUSE-3, ele avaliou o mismatch e perfusão. Então, ele avaliou o volume do infarto e o volume de penumbra, que a gente consegue avaliar isso através da perfusão, que eu vou mostrar mais na frente para vocês. E ele percebeu que o volume de infarto abaixo de 70 ml e uma razão de hipoperfusão e infarto maior que 1,8, o paciente se beneficiaria do tratamento com trombectomia. Então, a perfusão, ela avalia a passagem de contraste através da circulação cerebral. O CBV, que é esse primeiro mapa aqui, é o volume de sangue que flui de um dado volume do cérebro. Já o CBF é a quantidade de sangue que flui através de um determinado volume do cérebro em um determinado tempo. E o MTT é o tempo médio que o sangue leva para transitar através de um determinado volume do cérebro. Esses parâmetros, eles podem ser representados assim, visualmente, numa escala de cor, ou um método quantitativo, numérico, através de colocando um ROI nessas regiões que estão acometidas e na região contralateral. Aqui eu trouxe um exemplo de um paciente que tinha uma hipoatenuação, ele tinha apagamento do núcleo dentiforme à direita. Aqui no mapa do CBV, a gente consegue ver esse hipofluxo, essa área aqui mais escura. Percebam que se você comparar com o outro lado contralateral, o fluxo está chegando, tá tem mais cor aqui, tá verdinho, né? Desse lado aqui não tá chegando sangue. Então tá mais escuro, tá mais roxinho. No CBF, a gente consegue ver que essa área de hipofluxo é maior. Ela não acomete só essa área do núcleo lentiforme. Ela pega todo o território da artéria cerebral média. Então, todo esse território está em sofrimento. Tudo isso aqui é a área de penumbra. Se eu tirar a área de cor, que é essa área aqui que já morreu, né? É o que está com hipofluxo dos dois lados. Essa região é a região do cor. O resto que sobra de acometimento é a região que está com sofrimento, mas ainda é viável, que é a área de penumbra. E aqui o MTT, eu avalio que esse tempo de trânsito está mais aumentado, está demorando mais o sangue aqui para passar, então está mais lento.
E chegamos a esses dados. O CO é um RCBF menor que 30% e a penumbra é quando um Tmax está maior que 6 segundos. Qual a importância disso? A importância disso é que aqueles 2 trials utilizaram um software automatizado que avalia isso rapidamente por meio de uma angioperfusão, de uma perfusão por tom ou por ressonância. E aqui é um exemplo. Por exemplo, aqui eu tenho um paciente que tinha um core pequeno. Vejam que a área rosinha é pequena. Se você comparar com o lado com essas outras imagens verdinhas, que é a área da penumbra. Isso aqui ele faz automatizado. Então, a minha penumbra aqui é muito grande, tem uma penumbra de 75 ml e um core só de 15. Então, se eu tenho um core pequeno e a área de penumbra grande, eu tenho muita área para salvar. Vale a pena fazer trombectomia nesse paciente. Já esse outro paciente é um paciente que não se beneficiaria da trombectomia. Por quê? Ele já tem um core muito extenso e a área de penumbra dele é similar à área do core. Então, não tenho mais o que salvar nesse paciente. E ele já tem uma área muito extensa acometida, tem um risco maior de sangrar. Então, se eu tenho um paciente com entre 6 e 24 horas, ou eu tenho um paciente que fez angiotomo, tem a oclusão da artéria de grande artéria da circulação anterior, ele está naquela janela estendida de 6 a 24 horas, e eu tenho esse software automatizado. Então, eu vou fazer a perfusão e vou considerar a trombectomia avaliando os critérios do Dow e do Diffuse 3. Se eu não tenho esse software automatizado, e isso é a realidade da maioria dos serviços, será que eu não posso colocar esse paciente nessa janela estendida? Posso. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou considerar o aspects, a clínica do paciente e o aspects. Então, se eu tenho um infarto pequeno, se o aspects daquele paciente é bom ou até normal, e o paciente tem muito sintoma, significa que ele tem muita área para salvar. Então, ele tem muita penumbra, né? Ele tem muito sintoma e o core do infarto dele é muito pequeno. Então, vale a pena investir. Esse paciente é um paciente que se beneficiaria da trombectomia. Então, resumindo o papel de cada um dos métodos, a tomografia. Para que eu vou fazer a tomografia? É para diagnosticar? Não, eu vou fazer a tomografia para tratar esse paciente. Então, eu vou buscar excluir a hemorragia, buscar excluir infarto extenso, eu vou ver se eu encontro algum stroke mimics e vou procurar pelos sinais precoces. Se eu não sei a hora do ictus, é um paciente que não tem um ictus conhecido, é um wake-up stroke, eu vou me beneficiar de, em vez de fazer tomografia, fazer ressonância para esse paciente, porque eu vou conseguir determinar o mismatch de flag. E também, se eu quero usar o Dow e o Diffuse 3, eles utilizaram a difusão para avaliar o core isquêmico. Então, essa poderia ser uma possibilidade também, eu utilizar a difusão para avaliar, quantificar o volume desse core. Depois, a angiotomo ou a angiorressonância. Ela é boa para eu avaliar o ponto de obstrução, para ver se a obstrução é distal ou se é uma obstrução proximal e o paciente vai se beneficiar da trombectomia. E na angiotomo, eu vou conseguir avaliar as colaterais, que predizem um melhor prognóstico quando as colaterais são boas. Já a perfusão, ela vai ser usada para a gente avaliar também o core isquêmico, se eu não quiser fazer pela difusão. Então, o core isquêmico vai ser um RCBV abaixo de 30% e a região de penumbra, que é aquela área salvável, o Tmax acima de 6 segundos. Essas foram as referências bibliográficas que eu utilizei. Muito obrigada. E eu espero que vocês possam vir nos visitar em breve no Nordeste.